Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago. Estou a iniciar esta sessão de alguns live streamings da Wisecrop. Este é de facto o primeiro live stream que fazemos, desde sempre. Tentámos projetar aqui uma agenda o mais interessante possível para os espectadores, tentando ir ao encontro daquilo que é esta nova forma de estar, que a AgroGlobal se adaptou e muito bem. E tentámos fazer o mesmo e, portanto, aquilo que vamos tentar fazer é ter uma espécie de um stand virtual, neste caso. Em vez de estarmos fisicamente na feira, estamos desta forma digital, desta forma mais, enfim, à distância, mas aqui é possível, nos dias que correm. E o nosso objetivo, com estas sessões que irão decorrer ao longo destes próximos 3 dias da feira, é basicamente falar um pouco sobre o Wisecrop, explicar como isto cresceu, como foi criado e onde pretendemos estar daqui a alguns anos. E portanto vamos abordar diferentes tópicos daquilo que compõe esta empresa e este produto. Esperemos que seja interessante para vocês. Vejam a agenda, participem. Vamos tentar que seja o mais dinâmico e o mais interessante possível para vocês. Independentemente de ser na feira ou mais tarde, a nossa equipa está sempre cá para vos apoiar, para responder às vossas dúvidas, para vos mostrar aquilo que fazemos em mais detalhe, se tiverem esse interesse. Portanto, visitem-nos, vão à nossa página do Facebook, ao nosso Instagram, ao nosso site, contactem-nos pelos diferentes meios. Estamos sempre cá para vos esclarecer. E portanto, para hoje, ou pelo menos para esta hora inicial, o objetivo é mesmo apresentar-vos como é que o Wisecrop nasceu, porque é que nasceu e em que é que ele consiste, de facto, e de que forma é que consegue ajudar os agricultores. É uma apresentação bastante simples, bastante direta ao que interessa, e portanto entraremos em mais detalhe no produto nas próximas sessões. Portanto, fiquem por aí e acompanhem-nos. Ora então, o Wisecrop apresenta-se como sendo o sistema operativo da agricultura. O que é que isto significa? Nós normalmente fazemos uma analogia muito simples com aquilo que toda a gente conhece, que é, por exemplo, o Microsoft Windows que temos no computador. Todos conhecem o Windows, o sistema operativo, que consiste em não mais do que uma interface para que, quando o utilizador faz um login e entra nesta interface, nesta plataforma, vai depois aceder
às aplicações que lhe fizer sentido para o trabalho em causa. Ou seja, se eu neste momento quero escrever uma carta, o mais provável é que vá abrir a aplicação do Microsoft Word. Se, no entanto, quero fazer algum tipo de desenho, alguma montagem de imagens, se calhar vou usar o Photoshop. Estas aplicações são distintas, mas existem dentro da mesma interface, da mesma plataforma que é o sistema operativo Windows. Este é o conceito do iScrop, mas especialmente desenvolvido e aplicado no setor agrícola. Ou seja, depois de entrarmos no iScrop, é uma plataforma online, portanto basta aceder a iScrop.com, faz-se o login e lá dentro existem várias aplicações que foram desenvolvidas especificamente para ajudar o agricultor nas diferentes áreas da gestão diária da sua exploração e do seu negócio agrícola. Cada aplicação tem um conjunto de funcionalidades que otimizam principalmente o tempo e os resultados, e todas elas estão de alguma forma interligadas, à semelhança do que acontece no vosso computador, no Windows. As aplicações estão todas interligadas de alguma forma e conseguimos trabalhar sincronamente entre elas. E, portanto, este sistema operativo, com este conceito, com esta dimensão, ele não nasceu do dia para a noite, muito pelo contrário, ele foi um contínuo de desenvolvimento da nossa equipa perante o feedback e os inputs, as críticas que os nossos agricultores nos deram ao longo destes últimos 6 anos de existência. Este contacto permanente com o setor fez-nos perceber que existem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças entre os diferentes produtores, entre as diferentes explorações, e foi com base em todo esse feedback que as ferramentas que temos hoje foram sendo construídas. Muito deste feedback prendia-se com as dificuldades que os produtores encontram diariamente na gestão dos seus negócios. As dificuldades são imensas, como devem calcular, e certamente olhando para este slide conseguem perceber que a abrangência de problemas diários que um agricultor enfrenta é muito grande. Estamos a falar de dificuldades relacionadas com a planta, dificuldades de gestão hídrica, dificuldades de acompanhamento climático, dificuldades de planos nutricionais ou de aplicação de fitofármacos, que influenciam diretamente a qualidade e a quantidade da produção, muito importante para o negócio. Mas depois há um outro conjunto de problemas que estão muito orientados à parte operacional, à parte de gestão de negócio propriamente dita do agricultor. Porque gerir uma exploração agrícola não é muito diferente do que gerir qualquer outro negócio. A diferença é que provavelmente está mais dependente de outros fatores e, portanto, temos que ter mais controle ou mais olho nesses mesmos fatores para conseguir reagir antecipadamente. E é com base nisso que criamos o iScrop, tentando encontrar uma solução que resolvesse todos estes problemas. Ou seja, nós não olhamos para um problema em particular tentando o resolver de forma exclusiva, nós olhamos para a gestão agrícola como um sistema holístico, ou seja, um sistema que é composto por várias partes, mas que funciona como um todo. E é esse sistema operativo, é essa solução que apresentamos com o iScrop que, no final do dia, se quisermos espremer tudo isto e resumir isto a uma frase simples, nós centralizamos todos os dados com que um agricultor tem de trabalhar diariamente na exploração. Portanto, muitas vezes este é o sentimento dos produtores, é muita papelada, são muitos dados, são montes de fontes de informação e depois fica difícil de gerir, fica difícil de tomar decisões e fica difícil otimizar atempadamente. Às vezes é este o problema. Os produtores chegam ao final da campanha, veem os resultados que tiveram e tentam, no próximo ano, fazer melhor. O nosso objetivo é que na mesma campanha possam ser tomadas ações que otimizem essa mesma campanha. Portanto, conseguir reagir preventivamente. E por isso nasce aquilo que é hoje o iScrop, que foi um evoluir de produto, foi um evoluir de objetivos também, mas que neste momento centraliza-se nisto, numa plataforma centralizadora de gestão completa do negócio agrícola. Em que é que consiste esta solução? Na prática, em três grandes componentes, sendo o primeiro e mais relevante o sistema operativo em si, é aquilo que venho a falar nestes últimos minutos. Portanto, o site, a plataforma online, é a base daquilo que oferecemos aos agricultores e ela consiste em duas grandes áreas de gestão: a gestão técnica do campo e a gestão operacional, ou seja, uma gestão mais administrativa, uma gestão de escritório, digamos assim. Nós vemos estas duas como uma só, sendo que, se na gestão técnica
descuramos algum tipo de procedimento, tão simples como se não regarmos, não temos plantação. Isto nas culturas regadas, obviamente. Mas se também do lado da gestão operacional não fizermos uma correta gestão da contabilidade, por exemplo, então também não temos empresa. Portanto, os dois pontos têm que trabalhar em conjunto e têm que ser o mais otimizados possível para chegar ao final e termos os melhores resultados. Em relação à gestão técnica, nós dividimos a nossa oferta de soluções em 4 aplicações: o clima, a rega, a fitossanidade e a fertilização. Cada uma destas, do ponto de vista conceptual, conseguiria ser um produto quase por si só, sendo que é independente dos outros. Ou seja, um agricultor que tenha dificuldades, por exemplo, na gestão da rega, pode apenas utilizar a aplicação da rega. O que não invalida que um agricultor que queira gerir de uma forma mais completa, de uma forma mais precisa o seu negócio, ao subscrever as outras aplicações, tudo aquilo que faça na rega e que possa ser útil para outros temas, porque tudo é ligado, mais uma vez, o sistema holístico, então essa informação está disponível nas outras aplicações. Da mesma forma, na gestão operacional, oferecemos ao dia de hoje 3 aplicações distintas: uma para a gestão de custos, outra para a gestão das atividades de campo que resulta na impressão do relatório de caderno de campo, obrigatório para as explorações profissionais, e uma gestão de mão de obra também com várias ferramentas de otimização da mão de obra e da maquinaria. E, portanto, este é o panorama, digamos, a solução, o produto em si, que oferecemos de um ponto de vista de software. Também no iceCrop podemos encontrar uma segunda componente, que são os dispositivos, okay? Principalmente os sensores e os programadores de rega. Esta segunda componente tem na mesma a tal analogia que eu fazia há pouco com o sistema operativo Microsoft Windows. Nós, quando estamos no nosso computador, podemos ligar um rato, um teclado, um monitor, uma impressora. Tudo isto são dispositivos que vêm potenciar o meu trabalho enquanto estou a trabalhar ao computador dentro do sistema operativo. E, portanto, esse é o conceito do iceCrop. Não são necessários sensores para podermos gerir o negócio. No entanto, se eu tiver sensores, consigo perceber com muito mais clareza o que é que se passa no terreno e consigo perceber o que é que as plantas estão a sentir. Nós costumamos dizer que, na prática, somos um tradutor de plantês, ou seja, os sensores são ali uma tradução daquilo que as plantas estão a sentir e permitem-nas falar connosco. Nós temos uma panóplia de sensores muito alargada, trabalhamos com diversas marcas, com diversos fornecedores, que fazem coisas, alguns muito diferentes, outras semelhantes. Enfim, cada caso é um caso e cada produto adapta-se a uma realidade em particular. Portanto, a respeito de sensores, tendo interesse em enverdar por este caminho da agricultura de precisão, como hoje em dia se chama, ou melhor, como se chama já há muitos anos, mas que hoje em dia está cada vez mais na moda, e com razão, estes sensores podem ser adaptados à vossa exploração, basta que falem connosco, nós temos todo o gosto em orientar-vos. Aqui estão alguns exemplos: armadilhas automáticas que fazem a contagem das pragas automaticamente e remotamente. A estação meteorológica, já muito conhecida, mede condições climáticas na exploração, desde temperatura, chuva, vento, radiação solar. Portanto, isto pode ser monitorizado em tempo real. E depois conseguimos também enviar instruções para o programador de rega. Ou seja, se o vosso programador de rega tem um determinado programa de rega para os setores para os próximos dias e esse programa não está adequado porque o clima mudou, porque houve algum imprevisto, não é necessário dirigirem-se à exploração e mudar o programa de rega. Podem fazê-lo a partir do iceCrop. Uma das grandes vantagens, além de evitar este tempo e esta deslocação propositada, é o facto de os dados ficarem armazenados